Podcast Papo com o Zene. Quadro: Entrevista Biográfica. Com Carla Maria. Oi, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou. Nós vamos dar início ao nosso quadro Trajetória, ou seja, a vida de alguém. E lembrando, claro, que todas as vidas são importantes. E, nesse sentido, como diziam os nossos chefes, agora eu acho que eles não dizem mais, all lives matter. E, por isso, uma pessoa não tem uma história. A pessoa é a história. Qualquer vida, ela é em si a história. E lembrando o que disse o nosso grande teólogo, falecido em 2023, com 92 anos, Franz Joseph Inkelamert: homicídio é suicídio. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa que eu já conheço há um bocado de tempo, hein? Tem mais de 30 anos que eu conheço, e tem. Eu posso dizer que é mais de 30 anos, mas ela tem 31 anos. Não, brincadeira. Nem eu vou dizer a idade dela, e aí, se ela quiser dizer, ela diz. Eu não tenho nada com isso, mas tem mais de 30 anos que eu conheço. Carla Maria de Souza. Esse teu Souza é com Z ou com S, hein, Carla? Z. Com Z. Com Z. Há muita diferença de Souza com S e Souza com Z? Você conhece alguns Souzas? Você identifica alguma diferença entre... Não. Tem muitas histórias, mas nenhuma que eu tenha confirmação, né? Uhum. Dizem que o Souza com Z é o original, assim, é o nome mesmo da família portuguesa, da raiz, mas que houve um desmembramento, uma briga, né, entre os familiares, e aí alguns, né, vamos dizer assim, dissidentes da família começaram a assinar Souza com S. Eu não acho que isso faça nem melhores nem piores, porque às vezes a briga é importante para você continuar sobrevivendo, né? Então, Você sabe que durante a minha infância eu pensei que meu nome fosse Maurício de Souza Zene. Aí eu descobri que não tinha o Souza. Você não era parente do criador da Mônica. Era isso que eu Não. queria... Aliás, na época eu nem sabia da existência dele, mas hoje em dia eu lamento. Depois você pensou, né? Eu seria o próprio, né? Tentaria me passar, né? Mas não era. Eu não tinha o Souza no nome. Agora, pior foi um gaitista conhecidíssimo. Você deve conhecer, Maurício Einhorn. Sim. O Maurício Einhorn foi Maurício a vida inteira. Um dia ele descobriu na certidão de nascimento que o verdadeiro nome dele era Moisés. Eita, gente! Aí ele ignorou Moisés. Vou ficar Maurício mesmo. Foi. Agora, tem um camarada conhecidíssimo aí no seu Instituto Benjamin Constant, que eu disse que eu fiquei com raiva dele, porque ele era Maurício, com Z, era italiano, Maurício. Sim, conheço. E... Eu trabalhei com a filha dele, adotiva. Ela foi minha aluna. Ah, é? É. Não trabalhou, não. Acho que não. O Maurício Montanha? Duvido. Ah, tá. Não. Realmente não. Eu estava pensando numa outra pessoa, que era pai de uma menina que foi minha aluna. Não. Esse não conheci. O Maurício Montanha foi professor de geografia. Sabe esses mapas que tem aí no Instituto, que o pessoal diz que é do Mauro Montanha? Pois Sim. ele abandonou o Maurício e resolveu ser Mauro. Aí eu passei a ter ódio dele por causa disso. Que ele tinha contra o Maurício, né? Não sei. Ele resolveu ser Mauro Montanha. E é como ele é conhecido, Mauro Montanha. Sim.
entendeu? E aqueles mapas maravilhosos que eu conheci bem até. Entendeu? Bom, Carla, aquela nossa pergunta inicial, como é que você gostaria de se apresentar para as pessoas que estão nos assistindo? Então, é tão complicado isso, mas vamos lá. É mesmo. Eu sou Carla, sou professora, porque eu acho que a gente não deixa de ser depois que se aposenta, isso é uma coisa que está na gente. Sou professora, descobri meu lado escritora recentemente, estou gostando muito desse lado. Sou filha de José Francisco de Souza e Yolanda de Souza, porque, para mim, pessoalmente, raiz é uma coisa muito importante. Sou uma mulher negra, uma mulher cega, uma pessoa que está sempre em busca de aprender, de conhecer e de voltar ao passado para ir fazendo o seu futuro. Eu tenho me pegado muito nos últimos tempos, mais até do que em toda a minha vida, nesse retorno para as minhas origens africanas, porque a gente vive tantas coisas que algumas ganham prioridade, né? Durante toda a minha vida, a minha prioridade foi conviver com as questões da cegueira. E, de repente, eu descobri que eu não era apenas uma pessoa cega. Né? Eu sou uma pessoa cega, sim, mas havia outras coisas. Eu sou também uma pessoa negra, uma mulher que está envelhecendo, graças a Deus, porque quando a gente não envelhece, é uma opção que normalmente a gente não quer. Então, graças a Deus, estou envelhecendo. E estou até curtindo esse processo. Acho que cada tempo tem sua curtição. E eu estou sempre tentando me descobrir. E sempre tentando estar satisfeita com o período que eu estou vivendo. Completamente feliz é impossível, acho que nesse mundo. Não dá para isso. Mas sempre tentando estar bem no tempo em que eu estou. E cada vez mais tentando descobrir de onde eu vim. Acho que eu sei isso. Ou seja, Carla, você está compreendendo uma coisa que a gente chama de intersecção. Né? Você é cega e negra. Sim. Ou seja, juntar essa questão da deficiência, o pessoal chama de deficiência, eu nunca vou cansar de dizer que eu não gosto do termo deficiência, não aceito mesmo, tá? Não aceito, mesmo. Mas você pode usar à vontade, não se preocupe não, tá? Eu apenas digo que eu não gosto, mas quem está comigo pode usar o termo que quiser. E é negra. E ainda tem uma outra questão, você é mulher. Na nossa sociedade, cego, negro e mulher são discriminados. E você está querendo envelhecer, quer dizer, 4, Carla. Eu estou querendo envelhecer, eu quero morrer agora. Pô, 4 coisas para ser discriminada. Você é pobre também, Carla? Cara, mais uma. Isso é um conceito tão subjetivo. Eu acho a pobreza um conceito subjetivo. Eu não estou abaixo da linha da pobreza determinada pelo IBGE. Não, então é porque, verdade, assim, é verdade. Isso é um conceito bastante subjetivo. Rica, eu sei que eu também não sou, né? Mas eu sempre tive as minhas necessidades materiais atendidas. Então vamos excluir a questão da pobreza. Eu acho que dá para excluir. Eu acho que dá, eu acho que dá. Bom, mas 4 já, eu acho que está de bom tamanho, hein? Não está? Vou te contar. Não é? Muita coisa. Eu, pelo menos, sou cego e estou envelhecendo. As outras coisas não, sou branco mesmo, branco, inquestionável. Entendeu? Inquestionável. Já me chamaram até para você sentir a minha brancura de pedaço de giz. O que você acha? Acho que... Então, acho que eu sou branco mesmo.
entendeu? E homem, né? Homem, tá? Com opção sexual de hétero. Para mim, opção sexual, a hétero é tão opção sexual quanto a outra, tá? Para mim. Mas a É, eu, sociedade não acha, né? A eu sociedade não costumo acha. chamar de tendência, porque eu acho que opção é assim, eu quero ser Flamengo, eu quero ser Vasco, né? E nesse caso eu não percebo, até por pessoas homossexuais com quem eu convivi, não percebo isso como opção, é uma coisa de que a pessoa não consegue sair, ela é. Desculpe, eu errei o título, não é opção, não, é orientação. A É, opção eu não, não. gosto de tendência, mas é uma coisa É, minha, é uma coisa minha é. mesmo, né? Eu, Depois, como então, tendência, sou hétero também, mas eu sou solteira, e isso, no caso da mulher, também traz um problema, porque todo mundo acha que a mulher tem que casar. A mulher e é solteira, mesmo, hein? todo mundo acha que ela é recalcada, que ela está dando em cima de tudo quanto é homem. Ou então você é uma sapatão investida. Ou isso. Também, não, né? Aí tem Né? amigas casadas que não gostam de convidar você para casa delas porque elas acham que você quer o homem delas. É uma É coisa mesmo. meio doida. Eu até nunca passei Eu, hein? muito por isso, não, mas sei de histórias assim de. Tem sim, eu sei que tem. Não, tem. Isso significa que, no fundo, ela não confia no homem delas, né? Eu E acho. é porque é uma coisa assim: você é hétero, mas isso não quer dizer que você queira qualquer homem. Você quer É, aquele homem é, que, vamos dizer assim, combina com você, que houve um conhecimento entre vocês, você sentiu que rolou uma química, aí você quer, né? Mas é. às vezes as pessoas acham assim, não, se ela é solteira e é hétero, primeiro homem que aparecer ela quer. Não, não é assim. Uhum. Esse negócio de tendência e orientação, aí depois eu queria conversar contigo, mas eu vou deixar para conversar depois, Beleza. tá? Entendeu? O que eu quero te dizer é o seguinte: eu sou, dentre as coisas que eu estudo a questão de gênero, tá? Quando eu digo que eu estudo, você pode levar a sério isso, entendeu? Eu estudo a sério a questão de gênero, tá? Para mim é uma questão fundamental até. Bom, mas, Carla, me diz o seguinte: você disse que é cega. Você sempre foi cega? Não, eu nasci com aquilo que a gente costuma chamar de baixa visão. Ah, é? E entre os 13 e os 15 anos eu vivi uma perda gradativa da visão por várias situações que surgiram, né? Eu tive um descolamento de retina, depois Hum, veio o glaucoma, que, por sinal, depois de mim, a gente veio a descobrir que o glaucoma é uma doença que tem uma certa incidência na minha família, tem vários casos. uhum. Só que, no meu caso, ele se manifestou bem mais cedo, nos meus outros familiares, ele costuma se manifestar após os 40, mas por conta da questão que eu já tinha comprometimento visual, ele se manifestou mais cedo. E aí depois veio um outro descolamento de retina. Aí eu perdi todo o resíduo que eu tinha. E essa baixa visão, quer dizer, não, você tem ela, não é então por causa do glaucoma. Você sabe por que você tem Sim, baixa visão? a minha mãe adquiriu toxoplasmose quando estava grávida. Aquilo era final dos anos Hum, 60, ninguém fazia esse tipo de exame para toxoplasmose, né? Poucas pessoas até sabiam que fosse. Acho que uhum. hoje ainda não são muitas as que sabem, mas hoje o exame para toxoplasmose toda grávida que faz pré-natal faz. Você Então, sabe que quando. o exame de toxoplasmose, se, a pessoa inexperiente confunde com sífilis, né? Sim, tem isso. São aquelas cruzes, né, que você Exatamente. descobre no sangue, né? É. E o pessoal às vezes confunde. Eu tenho um amigo que, durante muito tempo, ele dizia que a cegueira dele é por causa de toxoplasmose. Depois de bem adulto, ele descobriu que não era uma síndrome que foi descoberta bem mais recentemente.
entendeu? Mas o seu caso é toxoplasmose mesmo. Meu caso é toxoplasmose mesmo. E aí, assim, eu nasci e naquele tempo não era como hoje, que a criança ficava direto com a mãe, né? Nascia e tal, aí vai para o berçário. Quando me trouxeram para minha mãe, que ela olhou, isso é a história que me foi contada, claro que eu não me lembro. Você não lembra? Ela falou assim, por que a minha filha não abre o olho? A enfermeira falou assim, não, ela é muito pequenininha. Mas a minha mãe não ficou conformada com a resposta, porque eu já não era a primeira filha. Eu tenho uma irmã mais velha, né? E ela achou algo não condizente com a realidade. Aí minha avó foi me visitar no hospital, e a minha avó é daquelas pessoas que sempre morou na roça e tal, tudo, bastante objetiva. A minha avó olhou e falou assim, levantou a minha pálpebra e viu que no olho esquerdo, que do olho esquerdo eu nunca enxerguei, tinha uma película. Aí minha avó falou assim, essa menina tem um problema no olho, você sabia, Yolanda? A minha mãe, eu desconfiei de alguma coisa, mas a enfermeira, ela, não. Ela pode estar dizendo isso porque ela não reparou, mas ela tem um problema no olho, sim. O olho dela não é normal, o olho dela é doente. Minha avó, assim, taxativa. Aí minha mãe chamou a enfermeira e falou, olha, aqui, minha mãe me mostrou, tem isso aqui. Aí a enfermeira, não, então peraí, então vou chamar o médico. Aí nisso começa. Aí vem um médico, aí leva a criança, faz exame e volta. Faz exame e volta. Aí, olha, ela tem a oftalmologia, examinou e vai ter que levar no hospital especializado, porque ela tem realmente algum problema. Nos olhos ela reage à luz, mas a gente não sabe o quanto ela vai enxergar. Pode ser que nada. Mas aí depois, enxerguei, né? Com 13 anos. Vamos dizer 14. Enxerguei alguma coisa, sempre pouco, mas enxerguei. Aí meus pais foram correr atrás das informações mais adequadas, né? Foram correr atrás da melhor orientação, que hoje eu não sei se foi a melhor, mas foi a que eles puderam obter, né? E foi isso. Aí minha mãe fez exames também, descobriram que ela tinha o vírus da toxoplasmose, descobriram que um dos olhos dela estava também parcialmente afetado e ela não tinha se dado conta, porque era só um compensava com o outro. Ela não tinha se dado conta de que ela tinha uma perda visual no olho direito. Mas como ela já era adulta, não foi como aconteceu comigo. E aí fazem todos aqueles exames, porque poderia ter algum comprometimento neurológico também, que não tinha, mas tive que fazer um monte de exames. E naquele tempo se sabia bem menos, né, sobre toxoplasmose do que a gente sabe hoje. Com certeza. Agora, e aí o pessoal te levou para aquelas Porto das Caixas? Que o pessoal leva, né? Porto das Caixas. O Zé Arigó, quando você nasceu, ele já tinha morrido? O Arigó? Cara, não, acho que não. Mas, olha, os meus pais, eles nunca foram muito chegados a isso, não. Tá? Então você não passou por esse A minha mãe périplo. tinha trauma de colégio de freira, mas sempre tem alguém que quer levar ou que quer trazer alguma coisa desses lugares, né? Então, chegou a ter gente que, você não quer levar a Carla lá no meu centro? Aí a minha mãe falava logo, eu não vou não. Mas aí tinha uma prima que morava com a gente, não, a gente vai só para fulano não ficar chateada. Minha prima sempre foi de ir nos lugares, assim, né? Aí eu ia lá, Preto Velho me dava uma bênção, voltava para casa, continuava tudo igual. E a minha mãe fazia, às vezes, quando a pessoa insistia muito, fazia para não perder a amizade, mas também depois não ficava levando, não. Olha, não tem tempo, não. Não vai dar, não. E ela falava mesmo, não, a gente não acredita nisso, né? Os médicos falaram que ela tem como estudar, quando chegar a idade vai estudar, ela tem que ser ensinada como todo mundo, a gente já viu que ela é esperta, que ela escuta, que ela entende, então vai ter limite igual a todo mundo, né? E não tem nada disso, não. Minha mãe ainda falava, Jesus sabe onde ela mora, se ele achar que ela tem que enxergar, vai fazer ela enxergar aqui, não precisa dela ir lá.
Senão é porque não é para enxergar e pronto. É, Então, meus sim, pais não. eu andei por alguns lugares, inclusive, por exemplo, amigos que geralmente mulher, né, que recebia santo. Aí eu frequentei, quer dizer, frequentei, algumas me consultaram, sabe como é que é? Eu acho que isso da minha posição, né? Ser cego, sinceramente, se alguém me perguntar se eu quero enxergar, eu te garanto que eu não quero, entendeu? Mas isso aí sou eu não, isso Não, aí eu eu não acho até conheço. que os meus pais, eles é, gostariam que algo tivesse me garantido pelo menos aquele resíduo ou aumentado a minha visão. Mas eles Não, não não, iriam para algo religioso. Se alguém falasse numa não, eu cirurgia, entendi, quer num dizer, tratamento médico, aí isso, eles iriam atrás. não, e tá certo, tem que ir, Mas para algo né? religioso, assim, eles não iam, não. Uhum. Não, para tentar garantir a sua visão, eu acho que eu diria que até que era uma obrigação deles, não, Para milagre, entendeu? eles não iam, não. Esse negócio do milagre. Exatamente, a questão do milagre, né? É que eles A minha não. mãe, ela era bastante católica, ela era religiosa de ir à missa e tudo, mas não com essa proposta. Sei. Quer dizer, não tinha a proposta de conseguir um milagre. Não, É porque vamos ser sinceros, a cegueira na concepção do pessoal é um negócio muito cruel, né? muito, muito. As pessoas têm mais dificuldade com a cegueira do que com a deficiência mental. Já percebi isso. Infelizmente, às vezes é verdade. Até porque a deficiência que eles chamam mental depende do nível, né? Você ainda pode fazer alguma coisa na vida. Cego Cego não é pode... difícil. Você sabe, eu Não, e tive tem uma gente que ainda prima. diz o seguinte: o deficiente, que agora é intelectual, né, que a gente fala, o deficiente É. intelectual, ele não tem noção de que ele é deficiente intelectual, e o cego sabe, então ele sofre Ah, mais. Olha, eu não sei. Não estou eu no não lugar sofro, dele para saber quem sofre mais. Não estou nem eu medindo também isso. não. Só o que eu Eu estou também não. dizendo é que, para mim, ser cega não é um bicho de sete cabeças. Eu queria A gente enxergar? aprendeu, né? Eu queria, mas eu queria um monte de outras coisas. Assim, tem um monte de outras coisas que eu quero mais do que enxergar. Que eu desejo mais, que eu busco mais. Enxergar não é prioridade para mim. Uhum. Pelo menos, consegui tudo que eu, na minha vida, que eu sou cego. Dizem que não sou de nascença, mas eu afirmo que sim, entendeu? Tudo que eu consegui foi assim, então, né? Agora, você chegou a estudar em escola comum? Sim, estudei em escola comum. À época, o médico, quando eu tinha 3 para 4 anos, o médico que me acompanhava falou para os meus pais: olha, é muito importante que ela entre para a escola bastante cedo, porque quanto mais ela tiver contato com outras crianças cegas ou com baixa visão, quanto mais cedo ela tiver contato com a escolaridade, melhor para ela. E aí a gente morava na Ilha do Governador. E quais eram as opções aqui no Rio de Janeiro? O Instituto Benjamin Constant, na Urca, longe demais. Ah, Ou aham, Sodalice da Sacra Família, na Tijuca, que era uma instituição de freiras, mas que tinha um convênio com a rede municipal. E aí eles faziam como umas grupadas de criança para fazer um pré-escola, né? Para preparar a criança como se fosse uma escola maternal. Né? aham. E aí, qual das duas opções e como, morando na ilha, minha mãe tendo que levar também minha irmã na escola. Então, meus pais entenderam que eles precisavam se mudar para perto da Tijuca. Por quê? Morar na Zona Sul era impensado, não tinha condição para isso. E a minha mãe dizia que filha dela não ficava em colégio interno. Era uma questão que ela tinha, não era aquela coisa de que a criança cega tem que ficar junto da família. A questão é que ela tinha trauma de colégio interno por causa do dela. Era uma outra Sei. história. Então, ela dizia que filha Uhum. dela não ia ficar em colégio interno. Então, o instituto estava fora de questão, porque para ficar perto do instituto o suficiente para ela me levar e ainda levar minha irmã a uma outra escola, era muito caro. Aí foi quando viemos morar no Grajaú. Para quem está em outras cidades e não sabe,
o Grajaú para Tijuca de ônibus dá 25 minutos, meia hora no máximo, com trânsito ruim. Então era viável. Exatamente. Com né? trânsito A gente bom, começou até a procurar 10 Vila minutos a gente Isabel, já estava. Grajaú, Tijuca, Andaraí. Aí viemos morar no Grajaú. Eu conheço o Quando Sodalice, ali na aí Alzira passou essa Brandão. fase, depois eu fiz o Jardim da Infância. Mas você foi para o Sodalice? Você foi Fui para o para o Sodalice? Sodalice. Fui para o Sodalice, mas No jardim do Sodalice? Do Sodalice eu fui para o Jardim de Infância da Rede Municipal, uma outra escola, Bárbara Ottoni. Bárbara Ottoni, ali na Praça da Bandeira. Na época, havia poucas escolas com jardim de infância, hoje tem mais. Fui para o Mas eles Bárbara Ottoni e aí... aceitavam cegos na escola municipal do jardim de infância? Aceitavam. Fomos eu e uma outra menina saída também do Sodalice junto comigo. Aham. E as outras crianças da turma eram videntes. Fomos eu e uma outra menina. Né? A professora que nos recebeu era uma professora que já conhecia o Sodalício. E aceitou nos receber. Eu não sei se qualquer outra professora da escola receberia, mas aquela professora ela já conhecia o Sodalício, conhecia o trabalho que o Sodalício fazia, e ela aceitou nos receber e nos integrou da melhor... Eu acredito hoje, analisando, que ela nos integrou da melhor forma possível. Né? E havia o atendimento, 2 vezes por semana, e a professora da rede municipal, que era da parte de especialização, né, lá do famoso Instituto Helena Antikoff, 2 vezes por semana ela ia lá para trabalhar especificamente conosco. Né? E aí depois veio a hora de sair do jardim e ir para aprender a ler. Sala de aula. E aí nós já tínhamos tido, meus pais já tinham tido contato com um médico especialista em óculos para pessoas com baixa visão. Né? E aí, não era o esse Vitorino, não, né? procurado... Era o... claro. Aliás, o Vitorino, que também tinha baixa visão, você sabia, né? Sim, o próprio. O próprio. Como ele já se foi, já dá para falar. Eu já resolvi o meu problema com ele. Porque aí, à época, os meus pais ficaram muito na dúvida se, para começar a parte mesmo formal dos estudos, se eles não deveriam tentar alguma coisa no Benjamin. E ele disse para os meus pais, olha só, não passe nem na calçada daquele lugar. Vai ser péssimo para a filha de vocês, porque eles vão obrigá-la a estudar em braille e ela tem visão, não precisa disso. Quer dizer, nem passear ali perto do Yacht Club você podia? Os meus pais não chegaram a ser tão radicais, é claro, eles entenderam. Não, que eu não passo nem na calçada. No conceito dele, não. De não poder passar Na verdade, eu acho que eles tinham um recalque com o Benjamin, mas deixa quieto. Isso aí é uma questão psicológica que eu não quero entrar. Primeiro, porque eu não sou psicóloga, seria antiético. E segundo, porque ele não está aqui para se defender. Né? Mas os meus pais tomaram a sério aquela ideia de que eu não precisava de braille. E aí eu fui para a escola dita regular, com o apoio da prefeitura, né, do atendimento oferecido pela prefeitura, e segui essa parte até a 7ª série. Isso transcorreu razoavelmente bem, né? Pelo menos na questão cognitiva. Na socioafetiva, mais ou menos, porque eu observava que muitas crianças que brincavam comigo na escola não me convidavam para ir na casa delas, rolava aniversário delas e elas não me chamavam, né? Então, nessa parte não era exatamente perfeito. Mas eu entendia que era por minha causa, né? Embora na família fosse tudo muito diferente. Com os meus primos, a integração era total. Se tivessem que me bater, me batiam. Mas qual era e a aceitação também era tranquila. Mas você achava que era por sua causa? Por quê? O que você achava que você tinha? Não, porque assim, não passava pela minha cabeça a ideia de que, se eu estudasse numa escola com outras crianças cegas, eu agiria diferente e os outros agiriam diferente comigo porque me compreenderiam. Eu achava assim, vamos dizer assim,
a responsabilidade era minha. Eu é que estava num lugar onde eu não deveria estar. Eles não tinham culpa de nada, entendeu? Uhum. Eu é que estava Agora, num na sua lugar em que eu família, não deveria estar. você tinha ampla aceitação na sua família. A minha família, sim. Né? E aí eu entendia que era assim, que os colegas da escola eram só para a escola. Embora com a minha irmã não fosse assim, os colegas dela vinham, ela ia na casa deles, mas eu entendia que comigo era assim. Né? É aquele entendimento que é mais sentimento do que entendimento. É até complicado de explicar. Aí, depois, na 7ª série, começou. Os alunos maiores, já na adolescência, isso mudou por eles mesmos, isso já foi mudando um pouco. Né? Eu saía com os meus colegas para lanchar, a gente saía para dar volta na Praça Sans Penha, que antigamente isso era normal, né? Todo adolescente fazia isso. Aí já era melhor, aí elas me chamavam, algumas, né? Claro, você nunca é amigo de todo mundo, né? Mas tinha já o meu grupinho, a situação já era um pouco diferente. E aí, quando eu estava na 7ª série, foi que veio o primeiro descolamento de retina, né? Eu não estava conseguindo ler nada. E aí, fui para fazer a cirurgia lá em Belo Horizonte, no antigo Instituto Tom Rocha. Né? Porque os médicos do Rio tinham medo de mexer no meu olho, ninguém tinha coragem. Deixa eu retomar uma coisa aqui. Você disse que o teu descolamento foi com 13, 14 anos. E com 13, 14 anos você estava na 7ª série, então havia um atraso no seu ensino. Quer dizer, você não tinha a mesma idade do pessoal que estava lá contigo. Não, eu estava exatamente na mesma idade. Eu fiz 13 anos no hospital. Tá certo. Eu fiz 13 anos no hospital, na verdade. Não está certo, 13, 14 anos, 7ª série, não está certo. Eu fiz 13 anos internada, inclusive. Não está certo. Meu aniversário, minhas companheiras de aniversário nos meus 13 anos foram as enfermeiras do hospital. Eu tinha feito cirurgia uma semana antes. No antigo Wilton Rocha. No antigo Wilton Rocha. Aí você já perde um tanto de aula e mesmo assim, estava operado, a visão teoricamente não ia cair mais, mas ela já tinha caído. Né? Aí eu já não conseguia mais ler os textos mimeografados, que antes eu conseguia. Com os óculos próprios, eu conseguia ler os textos mimeografados. Eu conseguia ler o quadro, sentando assim até a 3ª fileira, eu conseguia ler o quadro. Aí depois disso já não conseguia mais. Eu só conseguia ler o que era escrito com caneta pilô, só conseguia ler o que estava muito, muito forte realmente. E aí o doutor Vitorino insistiu, disse que a gente ia trocar, fazer outros óculos, mas eu tinha muita dificuldade. Chegava no final da linha, não lembrava mais o que tinha lido no início. Me dava muita dor de cabeça, muita dor nos olhos, e eu sinalizava isso. Aí qual era o discurso dele? Ela é adolescente não gosta desses óculos, que eles não são esteticamente bons. Mas ela precisa ser incentivada, porque não sei o quê, porque ela precisa ler e tal. Mas a minha professora, a professora especializada, percebeu as coisas de um outro jeito. Ela só foi me contar isso muito tempo depois. Ela percebeu que aquela visão não era mais uma visão funcional. Então, ela me perguntou um dia se eu gostaria de conhecer o Braille, que ela tinha outros alunos que eram cegos, eu via a máquina lá. Você gostaria de aprender o Braille? Gostaria. E aí ela disse para minha mãe que ia me ensinar o Braille sem prejuízo das outras atividades, se a minha mãe se importava. A minha mãe disse que não tinha problema nenhum. Aí ela foi me ensinando o Braille. Só uma questão, eu sei, isso aqui eu sei, eu acho que eu posso falar, você teve professoras cegas. Foi nesse período que você teve professoras cegas? Não, foi depois. Essa professora era vidente. Tá legal. Então a gente chega lá. Ela era vidente. Era vidente. E aí, até sabia então, Braille. Eu tinha tido um contato assim, muito próximo com uma pessoa cega. Tirando aquele período do sodalício, eu não tinha assim, grande contato com pessoas cegas, bem da verdade. E aí eu fui aprendendo Braille, aprendi rápido, porque o Braille me interessava, né? Eu sentia que com o Braille eu era mais autônoma, eu tinha uma leitura que funcionava melhor. Então, ele me interessou. Aí veio o glaucoma, aí o negócio foi ficando mais complicado.
Chegou uma época que, assim, na escola, o que aconteceu? Eu era praticamente ouvinte. Porque algum colega escrevia, né? Eu levava para casa, a minha mãe lia, gravava para mim as coisas. Então, na escola, eu era praticamente ouvinte. E aí chegou uma hora que os próprios médicos disseram, não tem mais condição, a gente vai operar o descolamento de retina por uma questão de conforto, o segundo, né? Mas não tem mais sentido, ela não tem mais como ler nem como escrever. Só que quando isso aconteceu, eu já dominava o Braille, eu podia não ter agilidade, mas eu já dominava o sistema. E foi isso que me ajudou muito. Né? A partir daí, eu comecei a ter mais contato. Aí, eu já estava aluna da rede estadual, eu estava no Instituto de Educação, e a rede estadual designou um professor, este sim cego, para me ensinar o Braille que eu já sabia, mas eles não sabiam que eu sabia. E foi a partir daí que eu comecei a ter mais contato com pessoas cegas, né? Aí algumas coisas começaram a acontecer. Aí eu fiz AVD também com uma pessoa cega, né? Que agora não é mais AVD, mas enfim, aquela atividade de vida autônoma. Né? Era AVD. Era AVD naquele tempo. Aliás, havia uma. Tinha uma separação no próprio Benjamin Constant que era a chamada economia doméstica, que só se ensinava para mulheres. Os homens não aprendiam a economia. Lembra disso? O homem não aprendia a economia doméstica, entendeu? Eu que já era preguiçoso, né? Eu não aprendi nem a pregar botão. Você vê que... E as meninas sabiam, era impressionante. Nenhum homem da sua geração aprendeu, não se preocupe. Isso não foi privilégio seu. Não foi. Não foi mesmo. Nenhum homem da minha geração aprendeu isso, não. E ai daquele de nós que pensasse em aprender. Você já sabe o que era, né? Lógico. Seríamos taxados devidamente, né? Entendeu? Quer dizer, aí você então terminou, e aí você foi para o Instituto de Educação. Essa é uma escola de referência, inclusive, né? Sim, fiz o normal lá. Aí, na época do estágio, o pessoal do Instituto achou por bem que eu fizesse o estágio no Benjamin. Eu já estava dominando o Braille, já estava usando. E aí o pessoal achou por bem que eu fizesse o estágio no Benjamin. Aí procurou a divisão pedagógica do Benjamin, eles disseram que sim, que era normal que alunas normalistas cegas fizessem estágio lá, eles tinham outras, e aí eu fui fazer o estágio lá. Foi aí que você conheceu o Benjamin Constant, então? Foi aí que eu conheci o Benjamin, nunca tinha entrado lá. Foi para fazer estágio que eu conheci o Benjamin. E foi aí que a minha ficha começou a cair. Eu estagiando com as crianças que estavam aprendendo Braille desde cedo, que estavam soltas no corredor, num corredor onde eu, professora, não conseguia orientá-los, porque eu era nova ali, né? Onde eles me orientavam. Foi aí que a minha ficha começou a cair. Eu deveria ter vindo para cá desde sempre. Né? Foi aí que eu comecei a entender isso. Agora, no Yacht Club você já entrou? Entrei depois que eu estava no Benjamin, porque antes eu era pobre demais para entrar no Yacht Club. Quando eu estava no Benjamin, que eu era do coral, a gente chegou a ir lá cantar umas 2 vezes em eventos do Yacht Club. Então, tudo bem. Agora, passava muito ali na porta, apesar dos protestos, não, né? Das recomendações do doutor Vitorino, passava muito ali na porta, porque eu já tinha ido ao Pão de Açúcar. A gente ia à praia lá do Forte, porque o meu pai foi militar por um tempo, né? Ele foi aquele que entrou para o Exército na época do alistamento, era grande, era forte e cabia bem no Exército, o Exército não liberou. A família era muito necessitada, né? Muito pobre, então ele via ali a possibilidade de um emprego bom e seguro, e ele ficou no Exército por muito tempo. Então, mesmo depois que ele pediu baixa, ele guardou a carteirinha e a gente ia à praia lá. Lá no Forte. Lá no Forte. Então, famosa Praia do Forte.
que depois abriu para os cegos. Você alcançou esse tempo, né? Sim, Que tinha muito cego frequentou a Praia do Forte, sim, durante um bom né? tempo. É, é. Legal, quer dizer que Eu você. passava sempre a- a- ali, assim, eu sabia que tinha essa escola, né? Sabia que Uhum. pessoas cegas estudavam ali, mas eu não entrava porque não tinha nada para fazer lá dentro, em princípio, né? Não, é Teoricamente, não verdade. tinha nada para fazer lá dentro. Quando eu Não. entrei, eu descobri que eu já deveria ter ido muito antes. Esse que é o problema, né? Quer dizer, eu não estou querendo defender o Benjamin Constant de jeito nenhum, mas as pessoas. Bom, primeiro que você o camarada já disse que você enxergava não deveria aprender braille, né? Eu sempre acho, por exemplo, alguém dizer para mim, olha, você é cego, não deve aprender libras. Eu acho que esse não pode ser o motivo para eu não aprender libras, você entende? Mas é porque ele acreditava que aprendendo braille a pessoa vai se acomodar e não vai usar a visão. Isso é uma coisa que não tem Eu sentido. não, Se você não tem tem visão, você sentido. vai usar. Você Porque vai usar. o Braille, se você não precisa dele, você vai saber Braille, mas não vai usar. Para que você vai? Não, é o tipo da coisa assim, sei lá. Na verdade, a Sim. ideia é o contrário, né? Porque É, o uso da visão ele é instintivo. Então, se você tem. Eu é. conheço várias pessoas que têm assim, um pequeno resíduo visual que às vezes dá para, sei lá, para ver cor, por exemplo. A pessoa usa, conhece as cores e vê a cor, ou para enxergar o número de uma cédula, por exemplo. A pessoa usa, né? Porque, claro, é importante para ela, mas ela usa o Uhum. braille também nas outras situações. Então, uma coisa não é impeditiva da outra. Se a pessoa tem a visão, ela vai usar. Na minha época de Benjamin Constant, você o pessoal que enxergava, veja bem, tinha que enxergar razoavelmente bem. Provavelmente você poderia ter entrado no a, a- o pessoal tinha classe, para nós era classe especial, porque a pessoa se alfabetizava na letra cursiva, Sim. tá? Uhum. Não, mas a questão do Benjamin Constant é que quando você chegasse num determinado, tipo assim, quinta série, isso na minha época, tá? Você tinha que aprender o Braille, porque o Benjamin Constant, os professores não aceitavam que você apresentasse trabalho que a gente chamava de trabalho em tinta. E eu acho corretíssimo. Pelo menos lá dentro tinha que existir essa exigência mesmo para todo mundo. Sabe que eu concordo com isso? Acho Não, corretíssimo. não, eu estou colocando a questão, né, Sim, de que você era compelido, veja bem, você era obrigado a aprender braille. Não tinha, exatamente. você não tinha outra saída. Então, você tinha pessoas que enxergavam até muito bem, que conseguiriam ler e tal, mas usavam o braille normalmente. Entendeu? Sim, Eu conheci gente que enxergava. Você conheceu o professor Luzimar, não conheceu? conheci. Você chegou, claro, você chegou a conhecê-lo. Quer dizer, quando você conheceu o Luzimar, provavelmente ele não era mais professor. Né? O Luzimar, Conheci-o no curso de especialização e ele trabalhava junto à direção geral, ele era assessor jurídico da direção. isso, isso. Bom, o Luzimar, quando ele foi para o Benjamin Constant, ele era totalmente cego, ele recuperou a visão lá, no Benjamin. Tá? Uhum. E depois ele perdeu, tá? Depois, questão de diabetes, ele perdeu. Mas o Luzimar, ele enxergava razoavelmente bem e lia braille com o tato, entendeu? E lia Sim, bem o braille. Ele sim. pegava o braille com o tato e lia bem pra caramba. Olha, eu tive uma história com o Luzimar muito interessante. Bom, então aconteceu o seguinte: tinha uma apresentação que eu tinha um trabalho. Nós tínhamos aquelas comissões temáticas dentro da Constituinte, tá?
Sim, E eu estava com um trabalho que eu tinha feito em braille, mas você sabe aquele braille que você faz para você, com ponto a sim. mais, com não sei o quê, porque eu acho que eu já tinha editado para alguém, mas eu estava com ele lá, na mão, entendeu? Então, era uma apresentação. Luzimar me viu com aquele trabalho e disse: você me empresta? Eu disse: não, Luzimar, pô, é teu. Você acredita que aquele braille com ponto a mais, não sei o quê, foi a apresentação do Luzimar? Ele leu aquilo. Eu mesmo fiquei impressionado com ele. Entendeu? Você tem ideia como é que era. Quer dizer, o que eu estou é reforçando o que você diz. Uma pessoa enxerga, mas qual é o problema de saber braille? O Né? Zé Walter também, todo mundo diz que ele enxergava bastante, e ele aprendeu o braille, exatamente por isso que você falou, né? É, Porque é. havia uma exigência e Eu, depois foi importante para ele, porque depois ele perdeu, eu né? trabalhei com o Zé Walter no tempo em que o Zé Walter lia monitor. Entendeu? O Zé Walter, no nosso trabalho de programação de computador, ele não usava o braille. Entendeu? Quer dizer, Uhum, ele usava o braille para escrever alguma coisa e tal, mas ele lia o monitor normalmente, ele usava o sim, monitor e lia para nós até alguma coisa, voltar para você olhar isso aqui para mim, não sei mais o que, entendeu? É, é, e ele sabia braille, claro que sabia, e muito bem até, entendeu? Muito bem, né? Quer mas dizer, até eu cheguei a trabalhar com o Zé Walter, ele lendo o monitor, normalmente, como todo mundo lia, né? Ele lia também, sim, entendeu? mas até como Quer você dizer, falou também, é, que queria que eu falasse de mim, né? uhum, Claro que essas questões da vale. cegueira pesam muito, aquilo que eu falei, né? Durante um tempo, eu só estava legislando nas causas da cegueira, né? Mas eu Uhum, também sou uma pessoa muito construída nas histórias que a família contava e conta, né? Eu sempre fui muito ligada à família, não aquela coisa de família tradicional de propaganda de margarina que todo mundo tem que estar com sorriso, né? Não é isso. A minha família é uma família como qualquer outra. Tem problemas, coisas boas, tem gente de todo tipo, mas a gente sempre foi de sentar à mesa e contar as histórias, né? Então, eu, a minha irmã, quando nós éramos crianças, os nossos espelhos eram os adultos da nossa família, né? O que a uhum, gente queria ser ou como a gente queria ser tinha muito a ver com as histórias que os nossos pais, em primeiro lugar, mas também os nossos avós, os nossos tios mais velhos contavam. E quando eu chegava lá em Barra Mansa, que é no interior do estado do Rio, onde mora a família do meu pai, que é a família que eu sou mais ligada, eu sou mais próxima da família do meu pai do que da família da minha mãe. Como os meus tios moravam, a maioria, muito próximos, era no quintal da casa dos meus avós, eles foram fazendo casas ali, né? Então era muito fácil eu me deslocar de uma casa para outra e as casas ficavam de portas abertas, né? Era no quintal. uhum. Aí a gente chegava, oi, tia. Oi, fulana, entra. Já tomou café da manhã? Já, tomei café da manhã. Ah, mas tem bolo. Você quer um pedaço de bolo? Você quer um biscoito? Ah, não, eu vim procurar meu primo. Não, seu primo foi não sei aonde. Daqui a pouco ele volta. Senta aí, espera um pouquinho. Então você vai, daqui a pouco você volta. Vem almoçar aqui. Então, ir para lá na minha infância era isso, né? Ficar andando na casa de todo mundo, brinca com um, brinca com o outro, não tá, você vai procurar o outro, depois você volta, né? E tanto que eu me lembro de algumas vezes de eu ter tentado convencer o meu pai a arrumar um trabalho lá para a gente se mudar para lá. Uhum. E aí meu pai explicava que o lugar onde ele trabalhava não tinha lá, né? Não era uma rede que tivesse lá, e que se eu estivesse morando lá também, eu não ia poder ficar brincando o tempo todo. Eu ia ter que ir para a escola, como os meus primos iam, né? Não era férias, não era fim de semana. Eles também não iam estar lá para ficar brincando, nem as minhas tias iam poder ficar fazendo gracinha para mim todo dia. Isso era porque era fim de semana, porque eram férias, não era assim o tempo todo.
Mas, como lá a minha aceitação era plena e a minha independência era muito maior, porque eu andava no quintal, né? Quando era para sair na rua, sempre um dos meus primos estava comigo. E aí sempre a mãe do indivíduo falava: olha, cuidado com a Carla, vai atravessar aí, preste atenção, não deixa ela solta, não deixa ela atravessar sem te dar mão e tal. Então eu ia em todos os lugares com eles, então eu sentia uma liberdade maior. E aí eu queria morar lá, né? Mas é claro que depois eu fui entendendo que isso não claro. fazia mais sentido na vida que os meus pais tinham construído aqui, não fazia mais sentido também, realmente, como meu pai falava, não dava para ser assim o tempo todo, né? Então, não tinha como. Agora, uma coisa que eu acho que é muito importante destacar é que, assim, o meu pai sempre trabalhou com a gente, comigo e com a minha irmã, sempre não, desde que a gente começou a entender como isso funcionava, no sistema de mesada. Só que a nossa mesada, ela era para gastar só com as coisas do divertimento, a figurinha, um batom, um prendedor de cabelo, para ir no cinema com os colegas. Aí a mesada era para isso. E a gente tinha um compromisso, que era fazer a mesada durar até o fim do mês. Não podia pedir outro dinheiro antes do mês virar. Porque ele dizia: olha só, eu não posso pedir outro salário do meu patrão, então vocês também não podem. Se a mesada acabasse, não tem cinema. A mesada acabou, não vai comprar figurinha esse final de semana, não vai comprar revistinha, não vai fazer. Se o dinheiro acabou, você tem que saber fazer escolhas, você não pode ter tudo. E ele fazia comigo exatamente como ele fazia com a minha irmã. E ele me ensinava as coisas sobre dinheiro exatamente como ele ensinava a minha irmã. E quando nós começamos a trabalhar, por coincidência, nós duas começamos a trabalhar na mesma época, embora ela fosse um pouco mais velha, mas eu comecei a trabalhar muito cedo, porque o normal era suficiente para você trabalhar naquela época, e ela começou a trabalhar um pouco mais tarde, porque ela fez medicina. Então, é um curso que, no início, não permite que você trabalhe. Tempo integral de aula, né? Então, quando nós duas começamos a ganhar o nosso próprio dinheiro, foi a mesma época. Aí ele tinha feito uma poupança para nós, uma poupança única. Então, ele pegou aquela poupança, dividiu igualmente entre nós e falou: olha só, eu orientei, eu ensinei vocês como gastar dinheiro, como organizar ganho e gasto. Então, agora, cada uma de vocês vai fazer o que quiser do dinheiro que está recebendo e mais o dinheiro que vai ganhar. Aí ele foi dando as dicas, tudo que ele achava que era importante. Ó, assim, 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 assado e tal. E aí ele foi dando as dicas e, claro, a gente ia perguntando também para ele: pai, você acha que compensa fazer isso? Você acha que compensa fazer aquilo? Você acha que é ruim se eu gastar com isso ou gastar com aquilo? Mas ele fez rigorosamente igual conosco. Então, assim, para mim é uma coisa que destaca, porque ele entendeu perfeitamente que eu era capaz de me gerir sozinha. Ele entendeu perfeitamente que eu dava conta. Ele não fez assim, não falou para minha irmã: toma conta do dinheiro dela. Ele não fez isso. Ele deu a mim o que era meu e a dela o que era dela. Agora vocês vão se gerir com o que eu ensinei ou ainda posso ensinar, se quiserem tirar dúvidas comigo, né? Então, assim, foi uma coisa que eu aprendi muito cedo, foi administrar o meu dinheiro, fosse ele muito ou pouco. Não tinha esse negócio de: ela já não enxerga, tadinha. Eu vou cuidar disso para ela, eu vou comprar o que ela quer, eu vou fazer, porque algumas pessoas chegaram a falar, né? Até alguns tios meus mais velhos: mas aí você vai deixar ela fazer isso sozinha? Ela sabe o que ela tem que fazer, ela sabe fazer isso muito bem. Meu pai ainda dizia: ela ainda é muito melhor do que isso, nisso, do que a Rosane. Ela sabe administrar muito bem o dinheiro dela. E ele ensinou a nós da mesma maneira. O último livro que eu li seu, você conta essa história, né? Sim. Você conta. Agora, me diga o seguinte: tá bem, você é rigorosa com dinheiro. Se eu te pedir um empréstimo, como é que você vai fazer essa avaliação? Eu vou passar por muitos critérios? Não, eu sou mais rigorosa para gastar comigo do que. Mas, assim, com pessoas, vou te falar de boa, assim, como pessoas, até porque eu sei que você está fazendo só zoeira. Mas com pessoas amigas e com familiares, eu tenho um critério que é o seguinte. Inclusive, outro dia eu vi um planejador financeiro falando sobre isso. Se a pessoa me pedir um dinheiro emprestado e eu puder emprestar,
eu empresto. Mas na minha cabeça, no meu coração, eu entendo que esse dinheiro é dado. Por quê? Então eu vou te pedir Se a emprestado. pessoa quiser me pagar e vier me pagar, eu vou receber de volta e vou dizer, legal, beleza. Mas se a pessoa se enrolar e não me pagar, como já aconteceu, tá, com algumas pessoas. Se a pessoa se enrolar e não me pagar, se eu for cobrar, eu vou perder algo muito mais importante do que esse dinheiro. Às vezes você vai perder uma amizade, uma relação importante para você. Então, agora, também, eu sou aquela que eu tenho muito boa memória. Eu posso perfeitamente dizer para você que não, de novo, na segunda vez. Você não vai ficar pedindo dinheiro para mim toda hora. Se você pedir e não pagar, ok. Mas não tenta pedir de novo, porque a segunda resposta vai ser não. Não, obrigado pelo aviso. Já estou avisado, para deixar. Então, aí é isso. Já estou avisado. Olha, fulano, não posso, não tenho. Não tenho. Não tem como, tá? Não vai ser possível. Aí é não. Porque senão, né, vira esculhambação. Mas eu penso assim com relação a dinheiro, né? Dependendo de quem me peça, eu empresto sim. Mas e se a pessoa pagar, será ótimo, porque aí eu sei que ela é confiável, eu sei que ela é responsável, e eu posso até vir a emprestar de novo. Se ela não pagar, tudo bem, achou que como é parente não precisa pagar, porque tem essas pessoas, né? Tudo bem. Precisa pagar, não precisa, mas também não pode pedir de novo. Eu conheço muita gente disso para lá. Vem cá, me diz o seguinte, assim que você terminou, então, o normal, você começou a trabalhar como professora? Trabalhar mesmo, assim? Comecei a trabalhar como professora. Fiquei um ano ainda sem, foi o ano que eu fiz o curso de especialização lá no Instituto e me preparei para o vestibular, né? Aí, você fez o quê? Qual a faculdade você fez? Eu fiz letras na UERJ. Você fez letras na UERJ. Entrei em 88. Eu terminei o normal em dezembro de 86 e entrei para a UERJ em 88. Em 88. E aí você começou a trabalhar como professora onde? Na rede municipal. Eu fiz um concurso para a rede municipal e comecei a trabalhar. E aí, quando eu cheguei, eu queria ser deslocada para o atendimento especializado com as crianças cegas, né? Salas de recursos, essas coisas? Isso, mas na época, o órgão responsável por isso, que é o Instituto Helena Pop, estava bem desestruturado e eles estavam com poucas salas de recursos, não tinha vaga. Aí eu pensei, caramba, vou ser daquelas pessoas que vou ter que ficar dentro de uma escola sentada na secretaria cumprindo horário? Jesus, que desespero. Mas fui me apresentar lá na escola que me foi designada, né? E aí, chegando lá, ver como é que são as coisas, quando a gente quer o trabalho sujo. Logo no primeiro dia que eu cheguei lá, estava lá a professora que era responsável pela biblioteca. E ela falou assim, você gostaria de trabalhar com contação de histórias? Porque, às vezes, o trabalho aqui é muito pesado, eu acabo tendo que fazer o trabalho de um bibliotecário também, e não dá para eu passar em todas as salas, não dá para eu montar um projeto, fazer um trabalho legal sobre isso. Aí eu falei, cara, isso dá para eu fazer. Aí eu comecei a trabalhar com ela, a gente sentava, organizava por série, até pelo que os professores estavam trabalhando de matéria, quais eram as histórias, né? Eu fotografava os textos dos livros em braille, minha mãe ditava para mim, ou ela mesma ditava, porque não dava para decorar todos os livros, né? Os maiores eram mais complicados, os menorzinhos, né? E aí eu comecei a trabalhar com contação de histórias nas turmas comuns da escola, né? E as crianças gostavam. Nossa, eu era mega popular aqui nessa escola, né? Mas você fez concurso para educação especial? Não, o concurso não era separado nessa época, era um concurso só e você podia migrar da sala de aula para a educação especial. O concurso era um concurso Você nunca entrou em sala de aula como professora mesmo? Na rede regular, não. Só no Benjamin. Estou falando rede regular, claro. Não. Então aí você sempre ficou trabalhando... Eu ficava só nessa parte da contação de histórias. Né?
e tal, e não sei o quê. Aí a gente fez trabalho para a festa junina. Quando foi em julho daquele mesmo ano, eu comecei isso em março. Quando foi em julho daquele mesmo ano, uma professora que era do atendimento especializado e que eu até conhecia, porque ela tinha sido aluna da mesma professora que me ensinou Braille, ela era baixa visão. Ela faleceu, teve um acidente de carro e ela faleceu. Opa. Aí o Instituto Helena de Poff me chamou. Então, na verdade, eu não fiquei nem um ano nesse trabalho. Era um trabalho muito legal, mas que eu não fiquei nem um ano. Me chamou porque aí surgiu a vaga dela. Né? Infelizmente, né? E aí surgiu uma vaga, e aí eu migrei para o Helena de Poff em agosto, logo do primeiro ano que eu migrei para o Helena de Poff. Aí eu fui fazer o trabalho que era realmente o meu objetivo desde o início. Fiz esse trabalho até dezembro de 93. Aí depois eu fui para o Instituto, porque aí em 93 teve o concurso para o Instituto. Mas aí foram várias etapas. Teve a primeira etapa, depois teve a prova que eles chamavam de prova prática, que era você ler e escrever em braille, e você fazer cálculo no sorobano, à frente da banca. Aí passei também, e depois teve a prova de desempenho, que era a aula, né? Aí, até terminarem todas essas etapas, correu todo o ano de 93. Aí, no final do ano, foi que a gente veio tomar posse. Aí eu dei baixa na prefeitura, né? Saí da prefeitura, porque aí no Instituto eram 40 horas, ainda sem dedicação exclusiva, a dedicação exclusiva veio depois, mas eram 40 horas de qualquer forma. Aí haveria conflito de horário, então. Não teria como. Porque eu não tinha como botar 40 horas no Benjamin e mais 22 horas no município. Só se fosse à noite, né? E à noite só se fosse à noite. E à noite, no supletivo, já era Estado. Não era rede municipal mais. É isso. Era Estado. Entendi. Então, eu não tinha mesmo como... A minha única possibilidade, se eu quisesse juntar os dois, era pegar o horário do Instituto que a gente chamava de folga, né? Que era um horário de planejamento, mas aí eu teria que passar para outra situação na prefeitura, diminuir a minha carga horária e dar só língua portuguesa, aí sim numa sala de aula. E eu até tinha feito um concurso para isso. E por que você optou pelo Benjamin Constant? Eu optei pelo Benjamin. Bom, várias questões. A questão salarial era mais vantagem, né? E a questão de que lá, eu já sabia, né? Já tinha feito estágio lá, tinha feito curso de especialização. Aí eu sabia lá como é que eram as salas de aula. E eu acreditava mais nessa proposta de trabalho do que na proposta das salas de recurso, embora eu tivesse estudado nela. Mas eu sempre... depois, então, que eu cresci, eu percebi com mais clareza que tinham ficado lacunas, não na parte cognitiva, mas na parte de desenvolvimento geral, tinham ficado lacunas, porque realmente eu continuo acreditando que uma criança, pelo menos até o atual 5º ano, deveria estudar em classes de crianças cegas ou com baixa visão. Quer dizer, no teu caso, por exemplo, aquilo que a gente chama de orientação e mobilidade, você praticamente não... Quer dizer, você tinha alguma visão, mas depois que você perdeu a visão e continuou, você não teve, né? Cara, então, eu vim a ter isso quando eu estava no curso normal, lá no Instituto de Educação, o próprio pessoal do Instituto achou por bem procurar a Secretaria de Educação Especial do Estado para solicitar que eu tivesse esse atendimento, porque eles achavam que eu era uma moça e eu andar sozinha seria melhor para mim, me daria uma autonomia que eu não tinha. A Secretaria Estadual de Educação não conseguiu resolver o problema. Aí, a coordenadora de lá entrou em contato com o Instituto, até porque eu já estava fazendo estágio lá, e descobriu que havia professores lá que poderiam fazer esse serviço por fora, né? Fora do horário deles de trabalho, mas sendo pagos. Consultou os meus pais, eles disseram, boa, é importante para ela. Então, eu tive OEM paga pelos meus pais, né?
como professor indicado pelo Instituto. E fiz o curso, fiz tudo, ele me considerou apta. Só que aí vinha uma dificuldade muito grande, né? Tanto da minha família de me deixar sair, como minha, que eu tinha muito medo. Eu realmente tinha muito medo. Então, eu tinha o curso, mas não botava nada em prática, né? Esse medo só veio a desaparecer quando eu entrei para o Benjamin mesmo. Porque eu comecei a andar com outros professores cegos. Eu conheci uma professora cega um ano antes, na rede municipal ainda, a Ana Cristina, que você conhece também, né? Conheço. Nós ficamos amigas e tal. E quando a gente passou para o Instituto, nós duas passamos. E aí eu vinha conhecer outras pessoas cegas. Então, assim, qual era o combinado inicial? Minha mãe me pegar aqui no ponto de ônibus, aqui no Grajaú. Mas para ir do Instituto até o ponto de ônibus era uma caminhada longa. E eu ia com a Ana, que era cega. Você tinha que andar até ali como é o nome daquela? Venceslau Braz, né? Que tinha um ônibus para o Grajaú. Né? Isso, exatamente. E eu ia para o ponto de ônibus com a Ana, que era cega. Minha mãe confiava, porque já tinha visto a Ana andar sozinha, e eu confiava na Ana, porque a Ana andava muito bem. Aí começou a me dar uns estalos. Mas peraí, se eu estou indo com uma pessoa cega, por que eu, pessoa cega, não posso ir sozinha? Aí sabe aquelas coisas que parece que você só entende quando elas acontecem na sua vida? Então, aí foi isso. Aí a Ana começou a me dar várias dicas, em todos os lugares. Olha, aqui você conta os quebra-molas, que ajuda. Quando passar o terceiro quebra-mola, você vira. Quando tiver não sei o quê, aquela coisa que é o cego que sabe. Por mais que você faça aula de OM, que você aprenda a usar bengala, PQ, nomes técnicos, mas existem macetes que são da convivência. Aí foi onde eu comecei. Comecei a ir sozinha. Aí minha mãe foi deixando de me esperar no ponto de ônibus. Aí comecei a ir para outros lugares. Aí fui começando. Aí fui sem medo. Porque não fazia sentido você ser guiado por pessoas cegas e você cego não ir. Era uma coisa que não tinha lógica. Você sabe, tinha um ônibus do Grajaú. Eu não sei se você chegou a conhecer ele. Ele era da antiga CTC, aqueles ônibus municipais, né? Que era do governo 223 ou 454? 454. 454, conheci. O 454, ele me servia, porque eu morei ali no início do Grajaú, ali na Barão de Mesquita. Tá? Você deve conhecer, ali perto da Ferreira Pontes, que era a divisão com o Andaraí. Tá? O 45, teve uma vez, ele era Leblon Grajaú. Isso. Tá certo? Pois é, eu estava no Leblon. Passou, claro, pedi alguém para parar o ônibus para mim, passou o 454, me perguntaram, esse serve? Eu disse não. Depois que ele passou, que eu me lembrei que servia. E o que eu dizia do 454? O 454, ele passava só nos meses pares e no dia 32. Quer dizer, se você esperasse o 454, era prejuízo. Ele passava tão pouco que quando ele passou... Mas quando ele passava era lucro, porque ele fazia o trajeto mais rápido que tinha, cara. Não, era lucro se você esperava 2, 3 horas. Sim, se você desse a sorte... Não valia a pena. Não valia a pena. Não. Por isso que quando ele passou, eu disse que não servia. Depois que ele passou, eu disse, pô, claro que servia. Você estava tão desacostumado de pegar que você... Entendeu? O famoso 454, meu Deus. E como ele servia para mim, que ele pegava ali como é aquela... Pô, o nome da rua, quando eu vou falar o nome da rua, ela some. A Maxwell. Sim. Aí desembocava na Barão de Mesquita. Eu disse que é logo ali no primeiro ponto. Do que 434, que é pela 28. Isso, exatamente. 434 ia para... Mas 434 tinha bastante. Tinha. 434 nossa, muito. E era Leblon também. Também. Era Leblon. Só que o 434 dava a volta ao mundo, né? O 454, depois que você entrava nele, era rápido. O problema era pegá-lo. Era rápido, ele ia pelo Santa Bárbara e exatamente. Tudo. Era rápido. Não, era uma beleza. O problema
pegar ele. Esse é que era o detalhe, entendeu? E tinha um outro ônibus, quando eu estava em casa, eu morava na Tijuca, para ir para o Malé Soares, ali em Copacabana. Não sei se você lembra desse ônibus, 416, que também era da CTC Municipal. Eu preferia pegar o 415, porque o 454 ele ia pela Barata Ribeiro, me deixava praticamente na porta do colégio. O 415 não, ia ali por trás, entendeu? Aí eu preferia pegar o 415, porque o 416, caramba, era muito difícil de passar, vou te contar. Entendeu? Era muito complicado. Nossa vida, né, de morar nessa. Né, que eu também morei por ali. Tá? Sim. Também morei. Eu costumo dizer que eu sou tijucano convicto. Quando eu morei no Grajaú, era limite com Andaraí, que é tudo ali na Tijuca. Tudo para mim No ali é final das Tijuca. contas. Né? Às vezes a gente nem sabe direito onde é o limite. Eu nunca soube. Eu sabia porque me contavam que era Ferreira Pontes o limite do Andaraí, né? E parece que do Andaraí era ali na Rua Uruguai, o limite para Tijuca. Né? Quando você chegava na Rua Uruguai, aí dizem que ali era o limite do Andaraí com a Tijuca. Dizem, tá? Dizem. Agora me diz o seguinte, então você, né, nessa coisa do município, você ficou, e aí passou para o Benjamin Constant e ficou lá no Benjamin Constant até 2019, quando Até você me disse que se 2019. aposentou. Isso aí. Tá certo. E Lá você chegou a dar aula no ginásio ou ficou só cheguei, na nos últimos anos eu cheguei a dar aula de língua portuguesa no segunda Fundamental 2, fase, né, que é né? como a gente agora chama. Isso. Trabalhei também com curso de braille, né, para professores ou para a comunidade, né, como a gente diz, às vezes os pais querem aprender, ledores querem Uhum. aprender. Trabalhei nessa parte também. E braille também para a gente que chegava lá no Instituto, alunos que chegavam às vezes, sei lá, o cara estava na quinta série, por exemplo, teve um problema qualquer, veio perder a visão. Aí a família tirava da escola onde estava, botava no instituto. Né? A gente tem uns casos desses às vezes. Cheguei a trabalhar com braille para esses alunos também. E trabalhei também nos últimos anos, não exclusivamente, mas trabalhei também nas revistas braille, né? Lá do Instituto RBC, que é a Revista Brasileira para Cegos, e a Pontinhos, que é a Infantil Juvenil. Cheguei a trabalhar um Você, pouco no setor. quer dizer, como você tinha 40 horas, tinha aquele negócio. De manhã era sala de aula, é isso? É mais ou Isso. menos isso? De manhã, sala de aula, e E de à tarde? tarde podia ter um apoio, alguma coisa de recuperação, mas não era a tarde toda. Uhum. E aí a gente se desmembrava em outros setores. E eu E cheguei o a que você trabalhar um fez tempo. nessas revistas Braille, RBC e Pontinhos? Qual era a tua Eu função lá? trabalhava na comissão editorial, né? Então, qual era o nosso trabalho? Selecionar material para a revista, né? Ah, Ou, sim. ou até mudar alguma coluna. Eu acho que essa coluna aqui não está tão interessante. Vamos criar uma coluna nova, vamos botar no lugar. Né? Uhum. Cheguei a fazer isso. Nos últimos tempos, inclusive, como a revista passou a ter. Quando eu cheguei na revista, isso já estava acontecendo, tá? Ela passou a ter tirinhas, né? Aquelas tirinhas de jornal que são extremamente visuais, né? E tem aqueles balões, né? No quadrinho. A gente também fazia a adaptação das tirinhas. Né? Então, sempre me pediam para conferir o texto, para ver se ficou claro, se dava para a pessoa cega entender. Né? Eu ajudava na adaptação. Embora achando esse trabalho uma coisa complicada para minha cabeça, mas a revista não era só para mim, né? Então eu tinha que entender que o Uhum. público podia ter uma outra percepção, né? Uhum. E aí trabalhei também nessa parte. Na verdade, o convite veio porque eu escrevi um texto para os meus alunos. Eu comecei a notar
que os alunos estavam tendo muita dificuldade de se aceitar como cegos. E eles tinham muita dificuldade com a bengala. Era um tal de não querer usar bengala, de preferir sair com os pais, de um dia eu quero ter um cão-guia. Nada contra ter um cão-guia, mas a fala era: eu quero ter um cão-guia porque de bengala eu não saio. O problema era esse, né? Você ter essa vergonha da bengala, né? Inclusive o Bruno Sena Martins, que é um autor português, ele fala sobre isso, sobre a pesquisa que ele fez e como ele verificou que as pessoas cegas tinham vergonha da bengala e do braille. Mas a bengala é a mais evidente. E aí claro, o braille texto. é privado, né? A Oi? bengala é na rua. O braille você usa... O braille você pode, vamos dizer, usar ele escondidinho dentro de casa. Não, na minha época a gente não tinha rejeição ao braille, mas a bengala você pode ter certeza. Pois é. E ela permanece. E aí eu escrevi um texto, né, um texto mais infanto, né, sobre a bengala Bernadette. E era uma bengala de um menino que ela vivia guardada dentro da bolsa, porque ele ganhou a bengala, mas ele não saía sozinho. Então tem lá a história da bengala. Deu certo com as crianças, outros colegas usaram. E alguém falou para mim: por que você não manda esse texto para Pontinhos? Aí eu mandei. O pessoal gostou, publicou. E aí me falou: você tem mais textos? Eu falei: eu tenho algumas coisas que às vezes eu escrevo para os meus alunos, né? Até um sobre o Louis Braille que eu inventei, que era um menino chamado Luiz, né? Depois eles vão ver no final que é o Louis Braille, mas eu contei como se fosse a história de um menino qualquer. Aquelas coisas que você faz com criança, né? E aí eles começaram a me pedir, eu comecei a mandar, aí depois eles me chamaram para participar da comissão editorial. Eu fui para lá, primeiro eu era colaboradora da revista. Quando eu tinha algum texto assim legal, eu mandava. E aí, nesse tempo, inclusive, a pessoa que estava responsável lá pelo departamento criou uma coluna para postar textos dos alunos. E aí eu sempre colocava a minha turma para escrever. Vamos escrever, vamos botar, nosso texto vai ser na revista. E aí eles escreviam, tinha volta e meia, saía texto de aluno meu na revista. E aí eles me chamaram para participar da comissão editorial. Aí eu fiquei deixa eu ver, eu fiquei de 2016 até me aposentar. Até depois de me aposentar, eu ainda fiquei um tempo como voluntária. O pessoal pediu, eu ainda fiquei um período. Foi muito bom. Eu gostava de fazer isso. Isso na Pontinhos, mas na revista brasileira, que era para adultos... Era uma comissão só. Na época, era uma comissão só para as duas. Era uma comissão só. Era uma comissão só. E o que geralmente a revista brasileira para cegos publica? A Pontinhos já sei. É coisa infanto-juvenil, é textos. E a revista brasileira para cegos? A revista brasileira, ela publica artigos de interesse geral. Crônicas, poemas, reportagens, às vezes, sobre lugares, né? Lugares turísticos. Tem Mas a de onde coluna... vocês captavam? Captavam os textos de onde? Sim, a gente captava ou da internet, ou de algum livro, né? A gente procurava montar. Algum ex-aluno ou aluno podia escrever texto para a revista? Podia escrever, podia mandar, a gente aceitava. Eu tinha o hábito eu implantei isso na comissão por um tempo, de ficar procurando materiais de pessoas cegas para postar, né? Na revista. Porque eu achava que tinha que ser um espaço mais nosso, não que não pudesse ter outras coisas, porque nunca foi determinado que fosse uma revista só de textos de pessoas cegas, mas eu tinha o hábito de procurar materiais escritos por pessoas cegas para postar para publicar na revista. Eu já peguei até a linguagem de falar postar, mas ela continua saindo em braille, então é publicar. Imprimir também. Mas saíam outras coisas também. E agora, por último, também começou uma história de postar textos que tivessem temas interessantes para pessoas cegas. Então, sei lá, um texto sobre o uso do Android por pessoas cegas, ou o uso de algum equipamento, o uso de algum aplicativo. Exatamente. Então, a gente começou a fazer essas matérias. Aí, agora,
já passou o tempo, né? A revista foi ganhando outras caras, enfim. Mas ela posta textos, né, que a gente considera de interesse geral ou de interesse, pelo menos, da comunidade cega, já que ela é em braille. E qual é a periodicidade dessas revistas? Elas saem de 3 em 3 meses. Ah, tá. Você sabe que a Revista São Brasileira 4 para por Cegos, ano. ela é de 42, né? E ela surgiu mensal e ficou mensal durante muito tempo, né? Ela... E tem uma história com a Revista Brasileira para Cegos. Durante também um bom tempo, quem dirigiu a Revista Brasileira foi o Malcher, o Sim. Renato Monar da Gama Malcher. Você não chegou a conhecer o Malcher, né? Não, só conheço de nome. De nome, que foi Uhum. diretor do Instituto e tal. Mas o Malcher, ele dirigia a revista e, em março de 1964, a revista saía no início do mês. Tá? Em março de 1964, a revista resolveu publicar o discurso do ministro da Educação, tá? Sim, Tarso Dutra, ministro do João Goulart, certo? sim, claro. Aí, então, ela ia publicar metade do artigo em março e a outra metade em abril de Não saiu. 1964. Pois bem, aconteceu abril de 1964, a segunda parte do artigo do Tarso Dutra já estava impresso em braille, Só mas o que que aconteceu? Você pode procurar a revista de abril de 1964, eu acho que você vai encontrar a parte cortada da revista. O artigo simplesmente foi eliminado, não foi publicado, está óbvio. lá. O pedaço a revista foi encadernada, mas sem a revista era, você sabe, né? Era a folha de um lado e do outro da revista, né? E, quer dizer, como é que eu vou te dizer? Era um caderno, Sim. tá? Era um Uhum. caderno. Então, da parte que corresponderia à segunda parte não deu tempo para o Malcher botar qualquer coisa no lugar. Então, a saída foi retirar o artigo do Tarso Dutra. Coisas que aconteceram também na revista no Todo mundo golpe de foi 1º de atingido pelo golpe, né? foi, Não tem golpe de como. 1º de abril, né? Isso aconteceu com a Revista Brasileira para Cegos. Agora, me diga aqui uma coisa que é muito importante na sua vida, que é o espiritismo, tá? Isso Sim, aí eu sei que eu posso falar porque é público e notório. Você é sim, com certeza. uma esclebiana de carteirinha, né? Eu sou mesmo. Eu sei. E como é que entrou o espiritismo na sua vida? Porque você disse que a sua mãe era católica. Ela era Eu acho que católica, mas você então, também foi católica. então, tem uma prima nossa que veio morar no Rio para estudar, veio morar na minha casa. Quando eu nasci, ela devia ter 18 para 19 anos. E ela teve um namorado que era espírita e ela começou a se interessar pelo assunto. Depois desmanchou com o cara, enfim. Mas ela tinha idas e vindas ao movimento espírita, né? E eu era muito agarrada com ela. Aquela criança Uhum. chata, piolho. Eu era assim Hum. com ela. E aí, às vezes, a reunião era de tarde, era cedo, e ela dizia que ela ia, e eu falava que eu queria ir. Aí ela perguntava para minha mãe, por mim não tem problema nenhum. Minha mãe era católica, mas ela não se importava que eu fosse com ela à reunião espírita. Aí eu ia, entendia uma parte, não entendia a outra, né? Ficava perguntando, porque não era um trabalho direcionado para criança, era para adulto, né? Mas eu levava alguma coisa para colorir, sempre tinha alguém na reunião que me dava uma bala, um bombom. Ah, que menina bonitinha, ela fica tão quietinha. Porque se a minha mãe soubesse que eu tinha perturbado, ela não ia me deixar ir mais, né? Então eu ficava bem quietinha. E aí, de vez em quando eu ia, depois eu me desinteressava, aí depois eu resolvi que eu ia fazer a primeira comunhão,
Depois que eu fiz primeira comunhão, eu descobri que o catolicismo não tinha nada a ver comigo, que estudando mais eu descobri que aquilo realmente não era o meu lugar. Aí eu estava na adolescência, naquela fase assim, cheia de dúvidas. Aí um dia minha prima chegou para mim, nesse tempo ela ainda morava com a gente, chegou para mim e falou assim: você não gostaria de ler o livro Nosso Lar, que você já deve ter ouvido falar, a pessoa já falou lá na reunião várias vezes, para te ajudar a decidir, para te ajudar a entender. Aí eu quero. Aí ela leu para mim o livro Nosso Lar. Aí eu falei assim, aí eu comecei a fazer perguntas e tal, aí fui, porque assim, os livros da codificação, os livros escritos por Kardec, na minha percepção, eles não são livros para serem lidos. Eles são livros para serem estudados. É igual o professor, entendi. é igual você mandar uma pessoa ler uma gramática para aprender uma língua. A Sim, gramática lá é sim, para ser entendi. consultada. Ela é um livro de Uhum, estudo. Você vai consultar um sei. assunto, entendeu? É porque os Então, livros da codificação estão todos em braille. Na sua sim, época já todos em braille. estavam todos em braille. Isso. Sim, continuam. Estão todos em braille. Tanto Uhum, lá na biblioteca como disponível para a pessoa ter, se quiser, ter em casa. uhum. E aí eu comecei a ir mais a sério às reuniões com ela. Até ali eu não conhecia as plebes, né? Já tinha ouvido falar, um que outro falava, porque tem uma casa aqui na Tijuca e tal. Diziam que era na Gonzaga Bastos, a gente procurava e não achava, porque não é, né? Na Gonzaga Bastos. Não. Quando eu conheci a Ana Cristina, lá na rede municipal, como eu te falei, Hum, aí é que ela veio. Eu falei, você já ouviu Escleviana de falar numa carteirinha. casa? Que ela, É, ouvi falar? Não, eu frequento lá desde que eu sou criança. com certeza. A mãe dela, a Lúcia, era espírita da Esplebe de Sim, carteirinha. E a Ana já foi educada lá dentro, é. praticamente, né? Mas aí eu já me considerava espírita, só que eu frequentava um outro centro, o mesmo que essa minha prima frequentava e ainda frequenta, lá no Meia. Ah, Eu ia, muitas vezes, como a reunião lá era sexta-noite, eu ia, encontrava com ela, aí a gente ia para a reunião, eu até dormia na casa dela e no sábado eu voltava, porque às vezes ficava tarde para voltar para cá. Como ela mora lá perto, eu ia para casa dela. Mas aí eu já tinha lido alguns livros do André Luiz, alguns livros do Emmanuel, eu já tinha lido outras coisas. E a uhum, codificação, para mim, era sempre estudo, mas estudo assim, eu estudava na reunião ou com alguém lendo, porque como eu não conhecia as plebes, era assim, né? uhum, Aí a Ana falou para mim das plebes e tal, vamos lá, você aparece lá um dia. Aí eu fui. Aí quando eu cheguei nas plebes, foi uma coisa muito, muito engraçada, que eu gostava de ir na outra casa, o pessoal me tratava bem e tal, mas lá eu ia só para assistir reunião, era igual assistir missa. Mas aí, quando eu botei o pé dentro das plebes, a primeira frase que veio na minha cabeça foi assim: cheguei na minha casa. uhum, Eu tive certeza de que lá era o meu espaço. Aí tal, comecei a uhum, conhecer as pessoas, Mileco, que era encarnado ainda, e aí comecei a participar. As reuniões lá são mais participativas. Na própria reunião pública você pode fazer perguntas, dar opinião. Aí eu comecei a estudar de outra forma. Aí eu fui atrás da codificação em braille, que aí eles tinham. E aí a coisa foi crescendo e eu fui crescendo também dentro da casa, porque aí era uma outra forma de integração e eu tinha o material em braille para eu poder estudar. Então, isso faz toda a diferença. Aí, o Mileco começou a chamar pessoas para falar, pessoas da casa mesmo, né? A Ana, aí depois eu, aí de vez em quando eu fazia um estudo na casa, aí alguém viu e, eu frequento também uma outra casa, você poderia fazer um estudo lá, aí você vai. Aí a coisa foi crescendo, né? uhum. E hoje, realmente, né, é, eu faço um trabalho bastante grande nas plebes. Aliás, a gente vai ter que terminar daqui a pouco, porque eu tenho que ir para lá. É mesmo, você tem reunião, né? Eu tenho Bom, reunião hoje. não, eu vou O papo abreviar. tá bom, mas Não, eu sei que tá bom, eu sei que tá bom. Todo mundo me diz isso, que adora conversar comigo nesse papo. Aliás, eu não tive ninguém que dissesse o contrário até hoje.
vamos esperar a próxima. Você já disse que o papo está bom, obrigado. Bom, para a gente abreviar, então você está na Spleb. A Spleb tem uma revista antiga, que é a Carde Braille. Isso. Qual é a Carde sua Braille atuação é na Carde? trimestral também. É trimestral também. Sim. Ela ainda sai em Braille? Ainda sai? Sai. Carde Braille em Braille E sai na e internet. em tinta para o Em pessoal, tinta. enfim, da casa. E a gente também disponibiliza no site. Eu já peguei ela no site. Agora, por exemplo, uma vez o Luiz Antônio me falou isso, né? Eu estou falando que o Luiz Antônio me falou isso, que um sonho de consumo dele, e provavelmente era, eu não sei hoje, né? Porque a Federação Espírita, desculpe, está um pouco estranha, mas, né? Bem Não estranho. vamos discutir. Não vamos discutir isso, né? Mas era a revista do Reformador, que é uma revista tradicional da. O Luiz Antônio disse: "Pô, eu gostaria tanto do Reformador em Braille", né? Vocês não têm o Reformador em Braille. Não, não temos. Uhum. Não temos, não. Mas eu acho até que se a gente pedisse. Bom, a gente teria que pedir autorização para fazer, né, um reformador em Braille. Eu acho até que a FEB não ia criar problema com isso, Não não. é que eu também acredito que não. Eu acho que E, não. e hoje em dia está fácil, né? Porque o Reformador também está no site da FEB, né? Tá no Você, site. você teria, Na teria facilidade verdade, de a imprimir. gente tem algumas dificuldades lá na Spleb, tá? A gente produz Braille com muita vontade de produzir, mas a gente tem algumas dificuldades lá na Spleb. Uma dificuldade é grana. Por quê? Porque agora a gente está passando tudo para as impressoras computadorizadas, né? Não Uhum. tem mais como usar aqueles clichês. Aquelas máquinas, elas se recusam a trabalhar. Elas não dão conta mais de produzir nada. A gente tem Aquela matriz em zinco já era. a gente tem as matrizes de livros que ainda são impressas, mas fazer matriz nova não rola. Não. E aí, para você ter impressora Braille, você tem que ter um espaço todo próprio, com ar-condicionado. A gente tem lá em cima esse espaço. Mas aí, cada vez que uma impressora dá problema, tem que ir para São Paulo. Aqui no Rio, ninguém conserta. Ninguém faz isso. Né? Então, olha a nossa mão de obra. Né? Já não é todo mundo que sabe mexer nas impressoras computadorizadas. A gente tem uma pessoa muito dedicada que faz isso. E tem duas pessoas que fazem isso. Uma é muito dedicada, a outra é dedicada, mas ela não tem tanto tempo e ela está aprendendo ainda. Né? Mas as impressoras, às vezes, essas impressoras elas são muito sensíveis. Né? Quanto mais capacitado é o equipamento, mais sensível ele é. Então, de vez em quando, alguns problemas dela, até a menina mesmo que mexe, o marido dela, eles conseguem consertar. Eles abrem toda semana para limpar, porque fica resíduo de papel. Mas existem situações em que não tem jeito. Tem que mandar para São Paulo ou pagar o técnico para ele vir aqui. O pessoal da Lara Mara, eles disponibilizam o técnico. Só que você tem que pagar. Só que você tem que pagar a passagem dele, o trabalho dele e a refeição dele. Então, a Spleb tem que se adaptar com tudo isso. Entendeu? E a impressora Braille é uma mecânica finíssima, né? Não é nem tanto o problema eletrônico, né? O problema é a mecânica mesmo. Exatamente. Né? O problema é da Exatamente. mecânica. Porque a Spleb então, começou assim, para a gente fazer o Reformador, que é uma revista que sai todo mês, eu não sei se a gente conseguiria com tanta rapidez, entendeu? Para ela não ficar obsoleto, porque aí, de repente, sei lá, estamos no final de setembro, agora a gente já está soltando o Reformador de julho, já está online, as próprias pessoas cegas não iam se interessar, porque já viram, entendeu? Porque no início a Spleb, você vai pegar aqueles livros da codificação, eles foram todos impressos no Benjamin Constant. Quer dizer, a Spleb, ela contou no início com todo o apoio do Benjamin Constant para imprimir seus livros. A gente não tinha nem aquela sede que a gente tem hoje, não tinha espaço para nada. Eu me lembro da sede antiga, lá em cima,
na Zé Gino. Eu Você cheguei ainda a não pegou conhecer a sede. a primeira sede era na Rua dos Araújos, dentro de um centro espírita, que agora, por sinal, Não acabou. conheci mesmo, não. Era Não, uma não conheci. salinha na Rua dos Araújos que o pessoal da agremiação espírita Francisco de Paulo nos cedeu uma salinha. Aí o pessoal levava o material todo para lá só se fazia a costura Pois é, mas se eu e não botava conheci, capa, lombada, porque não tinha nem como ter impressora lá. com certeza você também não conheceu, né? Porque a Zé Gino ainda era a década de 70. E depois eu me lembro será que eu estou confundindo? Eu me lembro que tinha lá em cima. Acho que teve sim. Aí depois que vocês foram para essa da Tomás Coelho, não é isso? Isso, que é a sede própria. Uhum. A da Zé Gino era uma casa, mas era alugada também. Era uma Era. casa. Foi lá que eu conheci o Marechal, grande Marechal Travassos, Sim. entendeu? Quer dizer, não foi lá, mas Aí eu ali já conheci bem começou, lá. porque primeiro era só gráfica mesmo. Ali na José Gino já começou a ter reunião, ter outras Uhum. atividades de casa espírita. E Aham. aí depois fomos ali para Tomás Coelho, que ali é nosso. Aí ali o pessoal fez obra, que a casa era só um andar, o pessoal fez obra, subiu, teve que a prefeitura autorizar, né? Que você tinha que ter estrutura para subir andares. Aí teve que vir engenheiro fazer, mexer, aí fez a Uhum. obra, aumentou a casa. Uhum. Você sabe que eu bati papo com o Flávio, né? Você soube? Sim. Eu fiquei. Aliás, eu tenho que agradecer meu amigo Zé Walter, né? Que ele disse: "Ô, Zé Walter, eu queria bater papo com o Flávio." E ele disse: a coisa mais fácil do mundo." Aí pronto, aí eu consegui O Flávio é conversar com o super Flávio. acessível. É uma E uma pessoa coisa que eu muito. já, assim, na minha cabeça, isso funciona da seguinte forma. Claro que a gente tem que sempre batalhar pelas impressoras computadorizadas, porque o Braille é o nosso carro-chefe. Mas Aham. durante muito tempo o pessoal falava: a gente precisa de uma sede maior, a gente precisa de uma sede maior, a gente precisa de uma sede maior. Depois da pandemia, eu entendi que o crescimento físico da SPLEB não é por aí. Hoje, com estudos pelo WhatsApp, a gente tem gente que participa dos nossos grupos em Portugal, na Inglaterra. Eu falei: é aí que a SPLEB vai crescer. A SPLEB vai crescer virtual. Ela vai continuar Perfeitamente, fazendo braille, perfeitamente. né? A impressora ficou Mas vai ruim, a gente crescer vai virtual. trocar, a gente vai dar jeito. Mas ela não vai ter Uhum. uma sede maior, ela vai ter que lutar dentro desse espaço aqui. E ela E vai hoje em crescer dia, virtual. por exemplo, eu falando isso, que nós editamos a revista Alternativa. Você não sei se você conheceu de primeira mão, mas ouviu falar com certeza. Muitas Na vezes, revista. sim. É. E hoje em dia, por exemplo, o nosso trabalho seria completamente diferente do que aquele de imprimir uma revista que nós não conseguíamos nem ter uma periodicidade garantida, de Claro. 2, 3 meses, entendeu? Não tínhamos como ter uma periodicidade garantida. Hoje em dia, sinceramente, com a tecnologia que nós temos, a revista alternativa ela poderia existir como o Carder Braille e tal, mas seria uma coisa completamente diferente, né? Sim, sim. Completamente, né? Para E produzir o eu acho que a braille gente mesmo tem hoje que está muito mais crescer. rápido. Não, e a gente tem que crescer, de acordo com o que está acontecendo. Não adianta a gente ficar batendo o pé, né? Eu quero que continue assim, entendeu? Que é, que é uma discussão que nós não vamos, claro, ter hoje, eu não sei se nunca, mas você sabe que tem muito saudosista do Benjamin Constant que ainda sonha com o Benjamin Constant do seu tempo, né? E tem umas Existe coisas que não muito. fazem sentido. Hoje a SPLEB distribui muito mais livros com as impressoras braille. A gente consegue distribuir muito livro em braille. Muito mais. Uhum. Exatamente. Bom, Carla, para a gente terminar, o último tema que eu queria com você é que você decidiu virar escritora. Como é que foi isso? Principalmente Eu não você sei se eu resolveu decidi escrever isso livro. sozinha, não. Então, começou Hum. daquele jeito que eu te falei. Eu fazia textos para falar sobre certos temas com os meus alunos. Aí eles acabaram indo Aham. parar na revista Pontinhos. Aí um dia alguém falou para mim assim: você podia juntar esses textos e fazer um livro.
Gente, fazer livro é um negócio muito complicado. Eu achava, né? Não, gente, livro, não sei o quê. Não sei se é complicado, é diferente, né? É diferente. Hoje eu já não acho mais tão complicado assim. E o que aconteceu? Havia 2 textos que eu tinha escrito e eu nunca sabia por que eu tinha escrito aqueles textos. Eles vieram na minha cabeça e eu resolvi escrever. Mas eles eram textos muito grandes para pontinhos, eles tinham capítulos, eles já eram verdadeiros livros. Gente, mas eu não vou mandar isso para pontinhos, por que eu escrevi isso? Bom, deixa aqui no computador, uma hora eu vou descobrir por que eu escrevi isso. Aí, em 2018, a minha mãe faleceu e o meu pai ficou um pouco deprimido. Uhum. Aí, e ele tinha ajudado o pessoal da UERJ, quando ele era da Ativa, a organizar um livro lá. O pessoal estava querendo organizar, com pesquisas lá, e ele ajudou o pessoal a organizar. Aí eu fiquei pensando assim, gente, se eu pegasse isso tudo que eu tenho aqui de material e pedisse para o meu pai organizar para eu poder montar um livro, será que isso tirava ele, deixava ele um pouco mais ligado, né? Porque ele está deprimindo. Aí eu comecei a achar que aquela era uma ideia boa, pelo menos para ele pilhar, né? Aí eu fui e falei isso com ele. Eu falei, pai, você me ajudaria a organizar um livro? Eu ajudo. Aí fomos colocando em ordem. Só que aí ele fez mais do que isso. Ele foi conversar com uma amiga que ele conhecia, que ela tinha lançado um livro sobre uma editora em que eu pudesse lançar, não sei o quê. Aí ele deu seguimento. Aí eu falei, bom, agora eu vou ter que ir, né? Então, o primeiro livro saiu meio assim, para empurrar o meu pai para frente. Mas eu gostei da ideia. Eu gostei, eu comecei a me sentir capaz de fazer aquilo. Conversei com o pessoal da Uhum. editora e tal, e saiu o primeiro livro, que é A Joia, o Ourives e Outras Pérolas. Né? A Joia e o Ourives é o primeiro texto, que é o grandão, né? Entendi. E Outras Pérolas Tá. são os outros textos. Uhum. Mas aí, começando a conversar com outras pessoas que também já tinham publicado, até gente lá da escola que publicou textos técnicos e tudo, aí eu comecei a ficar um pouco insatisfeita com a editora. Eu achei que eles podiam ter feito um trabalho melhor. Mas é aquilo, sua primeira experiência, né? É. Você vai assim, né? Então, esse foi um livro que saiu em 2020. No auge da pandemia, o lançamento foi online. Ele saiu no auge da pandemia. Uhum. Mas as coisas deram certo com ele. Deram certo. Uhum. Até no Carder Braille teve um texto desse livro que saiu, um texto menorzinho que saiu. E aí, no meio disso, quando eu comecei a sentir que eu ia publicar um livro, começaram a vir outras ideias. Aí eu falei, agora eu vou ter que escrever tudo que eu penso, porque para não perder o fio da meada, né? Para não perder a ideia. Aí eu ia para o computador, escrevia, pro computador. Aí começou a surgir uma outra história, aí uma história maior, completa. Aí eu falei, eu vou encaminhar o segundo livro, porque esse negócio é engraçado. Você pensa assim, agora minha criatividade toda já foi. Não, aí é que ela aumenta. É igual aqueles negócios, quanto mais você mexe, mais cresce. Aí surgiu o segundo livro, que é o Valentes, Brilhantes e Perfeitos, que foi publicado em 2022. Ele foi praticamente todo escrito na pandemia. Não podia sair de casa, não podia fazer um monte de coisa, estava recém-aposentada. Aí tome de escrever, né? Ele saiu praticamente todo, mas aí já por outra editora, porque aí eu conversei com uma amiga minha, que ela lançou um livro e ela gostou muito da editora com a qual ela trabalhou, aí eu fui para essa segunda editora, onde estou até hoje. Com essa editora eu fiquei. Que é Aí a saiu o Pris, né? segundo, a Pris, é. Uhum. Aí saiu o segundo, e aí é aquilo, depois que o livro vai para a mão da editora, você tem um tempo off, né? Nesse tempo off já foi surgindo o terceiro, Ah, que saiu no ano pô, passado. Aí já então estava já tem o consagrado quarto, mesmo, que eu né? ia escrever e pronto. Então o quarto já está também feito, né? O quarto já está. O que acontece? Durante a pandemia, lá nas Plebe, a gente lançou uma coluna de estudos semanais. E por conta de um texto que eu postei nessa coluna, que era como se fosse uma história, para explicar algumas coisas do espiritismo, eu criei uma história que saiu em 2 semanas seguidas. Aí a Ana falou assim:
Isso aí bem que podia virar um livro. Uhum. Cutucou a onça. Aí eu peguei a história, ampliei, né? Coloquei outros personagens, ampliei a história e virou um livro. Mas como é um livro espírita, assim, é um livro mesmo, vamos dizer assim, um romance espírita, é uma história que ela não aconteceu, mas ela é toda Uhum. baseada nas questões espíritas. Eu, seguindo Uhum. o exemplo de Kardec, que os bons exemplos devem ser seguidos, adotei um pseudônimo para esse livro. Ele não vai aparecer com o nome de Carla Maria de Souza, né? Fiz igual o Kardec, que o nome dele de batismo era Hipólito Leon Denizar Rivaio, e os livros, como ele tinha gramáticas, livros de lógica, coisas da parte dele como professor com o nome dele, ele adotou para os livros da codificação um pseudônimo, para não dar confusão. Eu fiz a mesma coisa. Então, esse é o livro que está para sair. Só que como a Carla e a do pseudônimo, que é a Lara Clementino, são a mesma pessoa, e só tem o mesmo orçamento, elas precisam se revezar. Agora vem cá, o Kardec adotou esse Allan Kardec, segundo eu soube, de uma encarnação anterior dele. É o teu caso? Não, o meu caso não. O meu pseudônimo é o seguinte: Lara Clementino. Lara é um nome que eu adoro. Eu sempre disse que se eu tivesse uma filha, ela ia se chamar Lara. Lara Né? Mara. Você Não, sabe, não né? tem nada a ver com a Lara. Lara Mara. Ah, tá, porque sabe que Lara é a filha do Sim, Vitor, sei. né? Não, mas quando E eu a Mara é descobri a a Lara mulher Mara, dele. eu já gostava desse nome há muito tempo. Né? Uhum. Foi só coincidência. E Clementino é o meu guia, é o meu protetor, pai Clementino. Porque lá na Ah, é? SPLEB, a parte Eu, religiosa, a eu, gente eu, trabalha também com eu pensei que era indianos, com pensei pais que era de uma homenagem à santo. Fundação Dorina Nauel, que é em Vila Clementino. Não, não, nem pensei nisso. Não, tá bom. Então Clementino é o nome do Clementino meu é o, guia, é o teu então guia espiritual. é o meu guia espiritual. Então, Hum, ficou Lara Clementino. Então, esse é o livro que legal. está para sair, mas já tem organizado, pronto para ir para a editora, esperando orçamento do meu bolso, claro, né? Um outro livro da Lavra de Carla mesmo, que não é espírita. Sei. Vem cá, eu posso declarar por aí que eu tenho uma amiga escritora? O que você acha? Eu posso falar? Pode, ué. Ainda que, ainda que você não se considere assim tão minha amiga, assim, mas eu posso mentir um pouco, dizer, olha, é muito minha amiga e tal. Posso? Pode, Assim, pode. ah, Não tem então, problema nenhum. obrigado. Fica à vontade. Não, muito obrigado. Principalmente se for para elogiar os livros. Ah, sim, sim, claro. Se for para não falar mal, é melhor não dizer nada, pelo menos, né? Porque aí vai até Mas te eu tenho, comprometer, né? Pô, teu amigo escreve mal pra caramba, cara. mas eu tenho um defeito grave, sabia? Hum, Esse defeito eu tenho. Se eu gostar, eu digo. Se eu não gostar, eu também digo. acontece, né? É verdade. Ou seja, né, eu digo, certo? Sim. Não, não se preocupe que eu digo. Mas eu acho que gostar e não gostar é outra coisa. Né? Eu acho que se a gente mantiver a coisa sempre dentro de uma discussão de bom nível, fica tudo Lógico, bem. claro. Na minha Não, isso opinião, aí fica tudo faz bem. parte. Quando a gente Faz escreve, a parte. gente sabe que as pessoas poderão gostar e É não assim. gostar. Você está sujeito Claro, a não. isso. Isso, você vai e se expõe ao público, é por isso. Não adianta, né, esperar que você vai ser altamente elogiado o tempo todo, mas nunca mesmo. Não, não rola. Entendeu? Vai sempre aparecer alguém que. Né? Muito bem, Carla, eu não sei não. Eu desconfio que a gente está indo para o fim. O que, é que tu acha? Eu acho. Você Eu acha? acho. Mas É mesmo? sabendo que teremos outras oportunidades, né? Não, Para conversar não. Vou mais. marcar contigo. Vou marcar contigo. Bom, não, eu vou calo o fim em relação a essa sua trajetória aqui, né? Isso. O papo de hoje, né? O Beleza. pessoal vai ter que te aturar um pouco mais, não é assim não, entendeu?
Muito bom. É. Bom, se você concorda comigo, então eu vou pedir para você se despedir. Então, agradeço a oportunidade, a gente ter esse papo gostoso, realmente. Eu sou uma pessoa que gosto muito de falar, e eu acho que a nossa fala tem que acrescentar alguma coisa para o outro. Não é que eu seja exemplo para ninguém, baluarte de alguma coisa, mas eu acho que as histórias de vida, elas ensinam no que você acertou e no que você errou, né? Então, aquelas coisas que não tenham saído como deveriam, né? Pode ter sido por falha minha, pode ter sido por falha de outros, pode ter sido porque para mim não tinha que ser, mas para outro poderá vir a ser melhor. Mas eu acho que assim, eu sempre gosto de falar daquilo que vai acrescentar a alguém, né? Então, quando eu falei aqui com relação ao que eu penso da inclusão, eu acho que a criança deveria ficar, pelo menos numa turma especializada, foi por causa das minhas experiências, por causa de experiências que eu estou vendo até hoje. Então, tudo que eu procuro falar é porque eu acho que pode ensinar alguma coisa a alguém. Pelo menos dar uma dica para o cara refletir. Ensinar talvez seja pretensão, mas dar uma dica para o cara refletir. E eu achei um papo muito gostoso, e eu acho que enquanto a gente está aprendendo, enquanto a gente está fazendo coisas, a gente está sempre bem. Então é isso, agradeço a oportunidade, espero que todo mundo que ouça curta, goste, e que a gente possa ter ainda outros papos. E vou também ouvir os outros programas para aprender também com as outras pessoas, que a vida troca. Perfeitamente. E é claro que sempre que uma pessoa vem conversar comigo, a gente não tem a pretensão de ter dito tudo, né? Jamais. Imagina, uma pessoa vive não sei quantos anos e em 1 hora e meia, 2 horas vai contar. Não vai, né? Não tem Tem como. muita coisa que não vem. E se a gente fizesse outro programa, tinha mais coisa, tá? Mas, de qualquer maneira, né, Carla, a gente vai discutir o que é ser cego no próximo episódio e mais coisa vai aparecer sobre você, Com certo? certeza. Então é isso, pessoas. Eu pedi aquelas pessoas que se inscrevam no nosso canal, né? Vocês sabem, nós não temos nenhuma pretensão de ganhar dinheiro com isso, ser monetizado. Ixi, nem quero saber disso, entendeu? Não tenho nenhuma pretensão quanto a isso. E, então, mas se inscrevam no nosso canal, divulguem o canal, deem aquele joinha lá, aquele sininho bonitinho, para vocês serem avisados quando aparecer um novo episódio, tá? Nós lançamos toda quarta-feira. E quem gostou da Carla, então divulguem, fale para todo mundo, olha, a Carla é uma pessoa sensacional e tal. Mas você sabe, né? Tem aquelas pessoas que, pô, essa Carla é um porre. Ou mulher chata, meu Deus, que coisa horrorosa. Faça o seguinte, divulgue para os inimigos. Os inimigos também merecem, entendeu? Conhecer essa pessoa que alguns vão achar chata, que é a Carla. Eu não acho, mas isso aí é opinião minha, né? Tá certo, pessoas? Agradecer imensamente, então, aqueles que ficaram conosco e é isso. Eu diria